Olá pessoal, meu nome é Lucas e eu trouxe aqui uma aula especial para vocês para a gente fechar esse curso para que a gente possa lançar um site com sucesso. E para isso a gente precisa se preocupar também com a performance, se esse site ficou rápido ou não, para que a gente possa aí atingir alguns objetivos. Um dos motivos que fazem a gente se preocupar com a performance é que a gente permita que os usuários através de celular consigam acessar o site com facilidade, com agilidade. A gente tem que lembrar que a conexão no Brasil ainda não é das melhores em muitos lugares e as pessoas geralmente usam uma conexão 3G ou 4G para acessar e não uma conexão Wi-Fi de casa ou do escritório. Então os sites precisam ser realmente rápidos carregando nesses ambientes. Outra questão, que é uma consequência da lentidão, é a gente reduzir a desistência do site. Então, se meu site está rápido, eu tenho uma tendência natural de que os usuários consigam navegar com facilidade no meu site e consigam chegar até a minha empresa, até o meu negócio. E isso vai gerar aqui uma consequência boa, positiva, que é meu site vai indexar melhor no Google. Ou seja, vou atrair naturalmente mais público para o meu site. Para que a gente possa avançar nesse assunto, a gente trouxe aqui alguns tópicos para a gente abordar nessa aula. A gente vai falar sobre ferramentas de performance, como que a gente vai medir nosso resultado antes e depois. A gente vai falar também de densidade de conteúdo, que é a quantidade de recursos que a gente está carregando, desde plugins, desde scripts que estão sendo carregados, até mesmo a quantidade de imagens que a gente carrega, que é um dos pontos bem importantes. Outro ponto são os plugins e temas utilizados. A gente vai abordar um pouquinho sobre isso. A hospedagem do site, qual é a hospedagem que a gente está usando, está com a tecnologia adequada ou não. Outro ponto é um plugin de cache. A gente vai dar dicas de configuração de plugins de cache para a gente dar aquele tuning de performance. E para fechar, um dos tópicos mais importantes é a otimização das imagens. Vamos adiante. Falando de ferramentas de performance, a gente precisa, claro, antes de começar qualquer otimização, a gente tem que medir. Tem aquela velha frase que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, é basicamente isso. A gente precisa medir para a gente saber como é que está o nosso site agora, nesse momento, antes da gente fazer qualquer trabalho de otimização. Para que depois a gente possa, durante e depois a gente possa ir medindo esse resultado novamente, para ver se a gente está chegando num ponto satisfatório ou não. As ferramentas mais comuns são Google PageSpeed Insights, do próprio Google, e também o GTmetrix. Elas têm algumas métricas semelhantes, obviamente que muitos pontos são extremamente técnicos, então a gente vai se ater aqui em resultados principais e nas notas, porque a gente está num nível ainda um pouco iniciante. Eventualmente a gente vai lançar novos materiais para que você possa se aprofundar mais, mas o objetivo aqui dessa aula é que a gente possa fazer pelo menos uma otimização básica para lançar um bom site. Vamos lá pessoal, vamos conhecer um pouquinho então das ferramentas que a gente vai usar para medir a performance antes das otimizações e no final a gente roda elas novamente. Estou aqui com o nosso site que a gente construiu, eu fiz algumas alterações de imagens nele, porque as imagens já estavam otimizadas, então eu subi outras imagens não otimizadas. Vamos ver agora como é que está o nosso resultado. Então o que a gente faz? Eu estou com as ferramentas aqui abertas, Google PageSpeed Insights e o GTmetrix. A gente vai deixar esses links das ferramentas para vocês na descrição da aula, então vocês podem acessar depois, mas também é bem fácil achar. O que a gente precisa fazer? Vamos copiar aqui o endereço do nosso site, meusite.iog.com.br, vou copiar e vou aqui medir o resultado. Eu vou aqui analisar no Google PageSpeed Insights, enquanto ele está rodando eu vou também rodar lá no GTmetrix. A mesma coisa, eu vou colar aqui e vou clicar em Test Your Site. São ferramentas gratuitas, o GTmetrix tem uma versão paga, mas a versão gratuita vai nos atender aqui prontamente para esse perfil de site. Aqui a gente já teve um resultado do Google PageSpeed Insights. A gente tem aqui dados extremamente técnicos, mas a gente pode se ater nas notas.
o ideal a nota vai de 0 a 100. Então, o quanto mais próximo de 100 é o melhor para a gente. A gente já vê aqui que ele mesmo dá alguns índices, né? Então o ideal é a gente ficar aqui entre 90 e 100. É bem difícil. Se a gente conseguir chegar aqui nessa faixa acima de 70, já é um resultado bem interessante. Ele divide em 2 pontos, mobile e desktop. Mobile ele vai levar em consideração a média de velocidade das internets do Brasil. Então é bacana a gente levar isso em consideração. Mobile vai ter uma nota, desktop geralmente tem uma nota sempre melhor. Vamos ver, ó, o mobile deu 51, desktop deu 95, ou seja, está muito bom já o site, o desktop. Mas para o mobile realmente tem que melhorar bastante, ok? Depois que a gente gerar esse relatório, eu recomendo vocês salvarem em PDF. Até uma dica é você mandar imprimir aqui no seu navegador. Eu estou usando aqui o navegador Chrome, então é só você vai no teclado, Ctrl P, ele vai dar a opção para você salvar em PDF aqui. Se não aparecer por padrão, só você escolher o destino, você salva isso aqui em PDF e deixa gravado, né? A mesma coisa aqui, vamos olhar agora o resultado do GTmetrix. A gente teve aqui uma nota, também ele dá uma nota, não é igual o Google PageSpeed, mas ele tem também aqui uma nota baseada em algumas letras, né? Eu tive a nota E, aqui ele vai até a letra A, então se eu conseguir uma letra B ou uma letra A na nota final, quer dizer que eu estou já num resultado bem satisfatório. Um ponto bem importante que ele traz aqui, e isso é bem mais claro do que no Google PageSpeed Insights, ele traz aqui o tempo total que o site demorou para carregar. Então aqui a gente tem alguns pontos bem interessantes, né? Ou seja, total a página demorou 3,7 segundos para carregar. Tem também detalhes muito técnicos. Se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, claro que não é assunto para essa aula, mas dá para se aprofundar bastante à medida que você vai evoluindo seu site. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa aqui que a gente fez lá no Google PageSpeed. Vamos dar um Ctrl P e você vai aqui escolher e salvar esse relatório para você poder consultar depois. Importante você salvar mencionando que esse relatório é do antes, né? Antes da gente fazer as otimizações, ok? Bom, vamos seguir a nossa aula. Essa etapa aqui era mais para vocês conhecerem basicamente as ferramentas e poderem gerar esse relatório inicial, ok? Vamos lá então. Próximo assunto interessante para a gente discutir é a gente mencionar aqui alguns erros muito comuns de páginas do site lentas. Quando a gente fala de lentidão do site, é importante a gente separar as coisas. Existe lentidão causada no site como um todo, que pode ser causada por servidor lento, quantidade de recursos que eu carrego em todas as páginas do site, mas também a gente tem que medir cada página de maneira isolada. Pode ser que eu criei uma página de produto com muitas imagens, muitos vídeos, e essa página somente está muito lenta, as demais não. Então é bacana que vocês testem as principais páginas do site, seguindo essa lógica que a gente está passando aqui nessa aula. Então aqui a gente gostaria de enfatizar alguns pontos muito importantes. Quando você tem uma página com muitas imagens e vídeos, você tende a ter um tempo de carregamento muito mais longo. Por quê? Para o usuário baixar, na verdade quando o usuário acessa seu site, cada página está fazendo download de vários arquivos. Então se você coloca muitas imagens e ainda vídeos, ele vai ter que baixar muitos arquivos. O navegador baixa automaticamente para poder visualizar aquela página para o usuário. Então é muito importante você tomar cuidado com a quantidade de imagens. Você realmente colocar imagens que sejam essenciais. Obviamente que para vender nosso peixe as imagens vendem muito bem, e vídeos então nem se fale. Mas a gente tem que usar isso com certa cautela. E no final eu vou dar algumas dicas de otimização de imagens também. Ok? Outro ponto é a dimensão correta das imagens. Então a gente tem que ter uma ideia de que eu não vou ter aqui no meu site nenhuma área que eu vou exibir uma imagem Full HD. Por quê? Eu vou construindo blocos de informação ao longo das minhas páginas. Então, eu não preciso subir a imagem na configuração original da minha câmera, por exemplo, que é às vezes 40 megapixels. É uma coisa impensável a gente colocar uma imagem desse tipo no site.
Eu vou abordar isso depois no tópico de otimização de imagens, mas isso é um erro muito comum. Você usar dimensões muito superiores ao que o site vai carregar. O que acontece? O site vai carregar aquele arquivo enorme e vai reduzir a imagem proporcionalmente para poder exibir no navegador, mas o arquivo final vai ser ainda muito grande. E um outro ponto que pega bastante também é o excesso de efeitos. Se você cria um site, hoje a gente não usou aqui nessas aulas todas do curso nenhum efeito muito rebuscado, mas se você usou algum construtor de página como Elementor ou algum outro plugin para colocar efeitos de transição, para colocar efeitos de slides, isso pode sim prejudicar a nossa performance. Então, sugiro que se você usou esse tipo de recurso, faz um teste na sua performance. Desativa aquele recurso que traz muito efeito, faz um teste de performance sem ele, para você poder comparar. Esses efeitos geralmente, quando usado de maneira exagerada, realmente vai prejudicar bastante. Vale a pena comentar também aqui que o tamanho médio por página, isso pegando a web em geral, de todos os sites institucionais, o tamanho médio por página é de no máximo 3 MB. Mas o ideal é a gente ficar o mais próximo que a gente conseguir de 1 MB. Eu falo isso no tamanho total, né, todos os arquivos baixados, para visualizar uma página. Até mostrando como que a gente pode ver isso. Vamos voltar aqui para o nosso GTmetrix. Aqui no GTmetrix, a gente tem alguns recursos aqui embaixo. Então aqui ele nos diz alguns detalhes da página. Isso é um recurso bem interessante do GTmetrix. Ele diz aqui pra gente, ó, tempo total de carregamento foi 3,7 segundos. Isso porque minha conexão que eu estou usando aqui é muito rápida e o servidor onde esse site está hospedado também é muito rápido. Então, deu esse resultado aqui. Pode ser que você tenha uma conexão bem mais lenta ou um servidor bem mais lento e o tempo total vai ser maior, mesmo tendo um tamanho igual. Então isso varia de acordo com o servidor e também com a conexão do usuário final. Mas aqui a gente vê que hoje esse site está com 5,15 MB, ou seja, muito acima aqui do ideal de 1 MB. Então é bem importante que a gente veja o que está prejudicando. E aqui o próprio GTmetrix nos diz aqui, né? A gente tem aqui, ó, 4,78 MB só de imagens. Ou seja, eu tenho um erro fatal aqui de imagens muito grandes nesse site. Isso a gente vai olhar com detalhes para ver como é que a gente pode otimizar isso depois no final. Mas se a gente olhar nossa página, a gente vai ver que é uma página bem simples. Tem aqui uma introdução com uma imagem de fundo, que provavelmente ela deve estar muito grande. A gente tem aqui um cardápio, que é só texto. Informações de texto geralmente não sobrecarregam, a não ser que a gente use muitos efeitos de transição que vão acabar carregando outros arquivos no nosso site. Que é até o que a gente menciona aqui. Que arquivos são esses, né, que a gente menciona? A gente tem vários tipos de arquivos, mas geralmente os arquivos que mais sobrecarregam são CSS e JS. CSS são arquivos de estilos que definem as cores, formas, fontes do nosso site. E JavaScript são códigos-fonte que são executados no navegador para nos dar alguns efeitos de transição, validações de formulários. Realmente não vou entrar nesse mérito aqui nessa aula, mas é algo importante para vocês entenderem. Se eu estou usando muitos efeitos, naturalmente estou carregando muitos scripts. Ok? Continuando nossa página, então essa página ela é muito simples, ou seja, aqui em termos de densidade de conteúdo não tem nada exagerado. Eu tenho 2 imagens e alguns blocos de conteúdo de informação. Ou seja, nesse nosso caso aqui, a gente já está em claramente o problema as imagens estão muito grandes. É bem simples de resolver. Ok? Vamos adiante aqui na aula. Então a gente viu lá no GTmetrix que nossa página está bem acima de 1 MB. E até acima da média, que é 3 MB. Então a gente precisa tratar isso para que a gente possa ter uma boa performance no site. Ok? Outro ponto que pega bastante é a quantidade de recursos que a gente está utilizando. Então, a gente fez um site aqui usando recursos padrões do WordPress, usamos somente um tema
bem simples, é o tema principal do WordPress. Não colocamos nenhum plugin, a gente está com plugins bem básicos, então quando você for construir o site, evite ao máximo de colocar plugins que realmente são desnecessários. É muito comum quem está começando a trabalhar com WordPress ficar encantado com a quantidade enorme de plugins, de recursos que você pode colocar. Só que você colocar muitos plugins pode sair muito caro para você depois. É muito importante que, se você está testando um plugin, realmente pode testar à vontade no desenvolvimento, instala o plugin, configura, verifica se ele atende o que você precisa, e depois de instalar cada plugin, você... esse plugin aqui não me serviu, não tô usando ele, então o que você faz? Desativa ele e desinstala do WordPress. Não deixa aquele plugin ativado, porque isso pode comprometer sua performance. Obviamente que tem casos e casos, e isso, claro, que cabe a um estudo mais técnico para você entender o quão aquele plugin sobrecarrega ou não. Mas é fatal, se você usa muitos plugins, principalmente plugins que trazem recursos visuais para a página, eles tendem a carregar muitos scripts e vão fazer com que a nossa performance fique realmente prejudicada. Então, a primeira coisa que a gente fala é remova os plugins não utilizados. Isso vai realmente dar um fôlego maior para o nosso site. E avaliar sempre o consumo de recursos. Se você tiver com tempo para testar, vai testando. Se o seu site está com uma performance ruim, vai testando, desativa um plugin, testa novamente a performance. Não deu resultado. Ok, ativa ele de volta, desativa o próximo, faz um teste. Assim você vai conseguir, de uma maneira sem olhar tecnicamente o que está sendo processado, mas você vai ter aqui uma análise real. Com aquele plugin ativado, meu site demorou 2 segundos a mais para carregar. Ok, então você já sabe que aquele plugin específico está causando um problema de performance no seu site. Então esse tipo de teste é bem interessante. E claro, você vai testar como? Você vai lá no painel do WordPress, vou até mostrar para vocês aqui. Então eu venho aqui no meu painel, vou na área de plugins. A gente tem aqui ativo somente um plugin, que é esse GetWidget. É um plugin de blocos que foi utilizado para a gente construir alguns blocos na página. Então aqui é um caso muito simples, mas como que eu desativo o plugin? Eu venho aqui e clico em desativar. O que é recomendado? Você desativa o plugin, como eu fiz aqui, vai lá para a ferramenta de performance, pode usar PageSpeed ou GTmetrix, ou os dois, para você ver a comparação dos dois, e roda o teste novamente, e compara. Então é justamente isso. Faz esse teste com cada plugin do seu site, até você chegar aqui no resultado satisfatório. Ok? Dessa forma a gente vai conseguir identificar qual é o plugin que realmente está causando um problema para a gente. Certo? A gente acabou falando só de plugins, mas um outro ponto que pega bastante também é o tema utilizado. Então, existem alguns temas que trazem muitos recursos. Ele é como se fosse um tema com um monte de plugins emparelhados dentro do código do tema. Então isso faz com que o seu site também fique muito pesado. Então, se você estiver com problemas de performance e ainda não conseguiu identificar, experimente trocar de tema para ver o que isso vai resultar para você. Claro que toda essa troca de plugins, temas, é importante você ter em mente que, se você não tiver um ambiente de testes, toda alteração que você faz vai estar aparecendo para o usuário final. Então, é bacana você fazer backups antes de qualquer mudança, ok? Nosso próximo assunto, que é bem importante, é a hospedagem do site. A hospedagem do site é responsável por 2 fatores que são essenciais para a nossa performance, que são eles: o tempo de resposta para carregar cada página, ou seja, na hora que você digita o endereço do site, estou lá no meu navegador, digito www.minhaempresa.com.br. Na hora que eu dou Enter, aquele tempo que a página fica branca sem carregar nada, até começar a carregar qualquer coisa,
é o tempo de resposta do servidor. Obviamente que isso pode ser afetado também por uma conexão lenta da sua internet que você está testando no momento. Mas esse é o tempo real que o servidor vai demorar para receber aquela requisição. O usuário X pediu para carregar a homepage do meu site. Então o servidor vai processar essa requisição e vai devolver para o seu navegador. Esse tempo é o que a gente chama de tempo de resposta para carregar a página. Se esse tempo de resposta é muito alto, com certeza você tem problemas de servidor. Obviamente que pode ser que o servidor não tenha recursos para processar o seu site, mas também pode ser que o seu site está carregando muitas coisas, fazendo com que o tempo de resposta do servidor seja longo. Mas aqui já nos dá um sinal, né? Se esse servidor tem ou não um tempo de resposta bom. Como que a gente pode medir esse tempo de resposta? Vamos voltar aqui para a nossa ferramenta de análise. Bom, voltando aqui para o GTmetrix, que, como eu mencionei para vocês, é uma ferramenta que tem bastante informação útil para a gente. Então aqui ele tem o tempo de resposta claramente para a gente. Aqui na abinha Summary, a gente tem aqui, velocidade de visualização. A primeira métrica que ele traz é esse TTFB. O que significa? Time to First Byte. Ou seja, é o tempo para eu carregar o primeiro byte no site, que é justamente aquele tempo que o site fica em branco, sem nada. Esse tempo aqui, nesse servidor que a gente testou, ficou aqui na casa de 0,3 segundos. Ou seja, está bem aceitável, está bem rápido. Se esse número aqui fica acima de 1 segundo, já indica que a gente tem algum problema com o servidor. Ok? Então grave esse número. Nosso time to first byte, nosso tempo de carregamento do servidor tem que ser pelo menos aqui abaixo de 1 segundo, ok? Então, essa métrica está dentro do GTmetrix, ok? Ainda falando de servidor, se o meu servidor não responde rápido, isso aqui vai culminar numa questão que ele também não tem escala para suportar vários usuários. Porque se para um teste que eu fiz ele demora muito para me retornar, imagina quando eu crescer, quando eu tiver aqui múltiplos acessos. Todo mundo que faz um site quer divulgar esse site e quer que esse site tenha muito acesso. Então, se eu tenho um servidor lento, ele não vai suportar aqui uma escala de vários usuários simultâneos. Então, é muito importante que isso seja bem pensado, para que a gente tenha realmente um bom tempo de resposta, mas também tenha uma escala. A gente recomenda hospedagens otimizadas para o WordPress. Existem inúmeras empresas especializadas em hospedagem. Algumas já têm planos específicos para o WordPress. E essas são realmente as mais recomendadas. A gente tem que ficar ligado também na tecnologia que roda nesses servidores. Um ponto muito importante que a gente sugere avaliar é usar pelo menos um PHP 7.0 ou superior. O PHP agora ele está na versão 8.0, foi lançada recentemente, agora no final de novembro. Tem até alguns artigos sobre isso no nosso blog. Quanto mais atualizado você está na tecnologia, mais performático você vai ter a sua infraestrutura. Ok? Então, fiquem ligados. Não economizem na hospedagem. A hospedagem é um ponto muito importante para o seu site. Ok? Depois de passar por esses pontos anteriores, a gente vai mostrar agora como configurar um plugin de cache. Mas antes de configurar, vamos entender o que significa esse tal de cache. Todo mundo fala, mas eu não sei bem o que funciona, para que serve isso. Basicamente, o cache ele é uma cópia de cada página do site no servidor. Como que ele funciona? Quando a gente requisita uma página para o servidor, através do navegador, o WordPress vai processar todas as requisições que são necessárias. Então, ele vai buscar qual a imagem cadastrada que tem que carregar no banner, quais são os textos do nosso cardápio. Tudo isso fazendo consultas de banco de dados
que demora ali milissegundos para processar. E quanto maior a nossa página, mais tempo de processamento interno vai ter esse processo como um todo. E claro que isso é o que vai lá gerar aquele tempo de resposta que a gente mencionou antes. Como é que a gente faz para fazer essa cópia? Porque se minha página é sempre igual para todos os usuários, por que meu site precisa toda vez fazer esses cálculos? É justamente por isso que a gente cria aqui um cache, usando um plugin de cache. Porque se eu tenho uma página igual, se eu tiver 100 acessos hoje no meu site, todos podem carregar essa cópia em cache porque é o mesmo conteúdo. E aí, uma vez que eu atualizei a página, o que eu faço? Eu destruo aquele cache e gero um novo cache na página. Ok? Tudo isso os plugins fazem para a gente naturalmente. Então a gente vai explicar para vocês como que funciona essa sistemática. O cache ele reduz o tempo de resposta do servidor, porque justamente a gente vai eliminar essa redundância de verificação, de cálculos de consultas de banco de dados. E ele também faz compressões de arquivos. É muito comum a gente ter arquivos CSS, arquivos de scripts que são carregados. Eles trazem muita sujeira. Como é que funciona uma compressão de arquivo? Basicamente ele vai remover todos os comentários de código que existem, os espaçamentos, porque para o navegador, para a máquina, um comentário, um espaço para facilitar a leitura não serve para nada. Então ele vai literalmente comprimir esse arquivo. A gente recomenda alguns plugins para cache. Existem vários plugins no mercado, grátis e pagos. A gente trouxe aqui 3 plugins que a gente acha bem interessante. Um deles é o W3 Total Cache. Tem também o WP Fastest Cache, que também é bem interessante. E o plugin pago o WP Rocket, que também funciona muito bem e tem recursos bem interessantes. Para quem já está no nível com muitas páginas, realmente está muito preocupado com a performance, vale a pena dar uma espiada no WP Rocket, que é bem bacana. Vamos então agora no nosso painel do WordPress para que a gente possa instalar um plugin de cache e ver como isso funciona. E claro, medir os resultados depois de instalar. Ok? Vamos lá. Eu vou deixar aqui aberto as abas do PageSpeed Insights do GTmetrix com o resultado atual e vou abrir novas abas com o resultado novo, depois que a gente configurar o cache. Ok? Então, como que a gente instala um cache? Vamos ver aqui na aba de plugins. Eu tenho aqui um botão de adicionar novo. Então aqui eu vou buscar por cache. Ok, busquei por cache. Vocês podem ver que os 2 primeiros resultados são um dos que eu mencionei para vocês. Ambos têm aqui milhões de instalações e também são bem atualizados. A última atualização desse foi 6 dias atrás e desse outro foi 4 dias atrás. Isso nos dá aqui uma reputação desses plugins. Eles são muito usados, muito bem avaliados e estão sempre atualizados. Eu vou fazer o teste aqui usando o WP Fastest Cache. Vocês podem testar aí os dois. A configuração deles é similar, mas todos vão ter um resultado aqui bem satisfatório. A gente tem aqui vários plugins de cache diferentes, mas esses dois aqui são bem completos e atendem bem o que a gente precisa aqui para esse projeto. Então, para instalar é só clicar no instalar agora, aguarda um pouquinho a instalação, depois é só eu ativar esse plugin. Ok, vamos ativar. Um ponto importante dos plugins de cache é que, dado os plugins ou o tema que eu tenho em uso, ele pode trazer algum conflito. Mas conflito de que tipo? Pode ser que eu tenha um slideshow, uma página que para de funcionar por conta de alguma otimização que esse plugin fez. Pode ser que eu tenha algum estilo de botão, de elemento do site que fique desconfigurado por conta de alguma compressão que esse plugin tenha feito. Então, para isso que é importante a gente entender cada ponto da configuração dele, ok? Então, depois de instalado e ativo, ele está aqui para a gente instalado ó, no painel. O que eu faço? Eu venho aqui em Settings, para a gente ver as configurações dele. Ok. Ele tem algumas abas aqui bem
bem simples, porém são termos bem técnicos. O primeiro ponto é que a gente ativar o Cache System, que é o que vai fazer ele gerar aqui para a gente uma cópia de cache de cada página. Então eu vou ativar isso aqui e vou salvar, submit. Perfeito. Esse plugin, deixa eu ver se ele tem uma versão em português também. Então vocês podem alterar aqui para português e salvar, que vai facilitar para vocês aqui o entendimento do que a gente está falando. Ok? É bacana mencionar que ele tem várias dicas aqui para vocês do que significa cada coisa. Daí você vai carregando, você vai abrindo aqui artigos que explicam isso do próprio site oficial do plugin. O conteúdo é em inglês, mas quem quiser se aprofundar no assunto e entender o que acontece em cada ponto, você tem essas dicas aqui que podem te esclarecer um pouco mais as questões. Bom, como eu já ativei aqui meu sistema de cache, logo mais a gente vai aqui para outros pontos, mas vamos ver aqui qual foi o nosso resultado. Importante eu carregar a página antes de testar, para que realmente eu garanta que essa cópia em cache seja gravada. Geralmente os plugins de cache, eles geram o cache após o primeiro acesso. Então, publiquei um post novo. Se ninguém acessou ele ainda não tem uma cópia em cache. Mas depois do primeiro acesso, aí ele vai sim já gravar uma cópia em cache, ok? Então eu vou copiar o site aqui, vou abrir novamente aqui o GTmetrix numa outra aba, como eu mencionei, para a gente poder comparar, e vou analisar o resultado. Vamos ver como vai ficar. Enquanto isso eu vou abrir uma outra aba com o Google PageSpeed Insights. Ok. Vou gerar aqui também a cópia. Bom, vamos comparar aqui o GTmetrix que já processou. Aqui a gente tinha o nota E. Continuamos com nota E. A gente teve aqui uma performance de 43% e 82%. Então aqui 43% e 83%, ou seja, a gente aumentou um pouquinho aqui a estrutura. Foi bem pouco, mas a gente teve já um aumento. No entanto, a gente teve aqui uma quebra, 1.3 segundos aqui aumentou nessa métrica de total blocking time. Isso acontece por vários motivos, é muito comum, é bacana que isso aconteceu para que a gente possa explicar. Os resultados não vão ser sempre os mesmos. Por quê? A gente está trabalhando aqui com internet, então as conexões variam. Esse servidor que a gente está usando pode ser que ele tenha alguma sobrecarga naquele instante que a gente testou, por outros usuários acessando essa página, e também por própria variação de conexão. Então, alguns segundos e milissegundos é comum ter uma certa variação, ok? A gente pode ver que não deu muita diferença. Isso porque nosso site já estava muito bem otimizado, e a gente já sabia que o grande problema está nas imagens. Então, por isso que a gente não percebeu nenhuma melhoria. Lá no tópico de imagens, a gente vai sim perceber. Mas vamos voltar para o nosso plugin de cache, para a gente ativar mais alguns recursos. Mas antes, vamos comparar como é que ficou aqui o resultado do Google PageSpeed. Vou colocar ele lado a lado. A nota era 62, agora ficou 54. No desktop era 95, ficou 95 e era 92. Ou seja, a gente teve aqui uma melhora razoável no desktop, só que em mobile a gente piorou um pouquinho. Essa variação acontece também por conta da conexão, mas pode ser que o cache ficou pior. Isso acontece. Às vezes o servidor é tão rápido que sem cache ele é mais rápido que com cache. Isso falando em página simples, né? Porque a página tem pouco conteúdo, então, como tem pouco conteúdo, pouca informação, meu servidor vai processar rápido porque é um servidor de alta performance, ok? Em servidores compartilhados, geralmente você vai ter um resultado muito superior com um plugin de cache. Mas vamos voltar aqui para a nossa configuração. A gente tem vários recursos aqui que a gente pode melhorar ainda mais, né? O que a gente pode fazer? Vamos passar um por um. Alguns componentes são específicos da versão paga do plugin.
Por isso que eles ficam desativados, como esse widget cache, tema para dispositivos móveis, então não faz muito sentido para a gente aqui porque a gente não tem essa versão paga, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ativar alguns recursos. O preload, o que ele faz? Ele vai pré-carregar algumas coisas do nosso site quando a gente quiser gerar um cache. Então, não vai afetar em nada agora, mas ele faz com que eu tenha um preload. Então, eu quero que ele sempre carregue essas categorias aqui sempre que eu gerar sempre que o cache expirar. Então, ele vai fazer isso aqui automaticamente. Mesmo que ninguém acesse, ele vai carregar. Eu marquei aqui página inicial, posts e páginas, que eu acho que é o suficiente para a gente, ok? E ele tem aqui o limite de 4 páginas por minuto para não sobrecarregar o servidor. Ok, essa configuração é interessante. Essa especificamente não vai dar nenhum impacto para a gente, porque é só um preload, é só um pré-carregamento de cache, ok? Essa outra aqui é não carregar o cache para quem tiver logado no WordPress. Então, como aqui eu estou logado, está vendo que a barrinha do WordPress está aqui ativa, quer dizer que eu estou logado no meu painel. Então, se eu marcar essa opção, quer dizer que para o meu usuário que está logado não vai carregar cache. Eu vou deixar ela desmarcada porque eu quero testar o cache de fato. Outra questão aqui é não mostrar cache para desktop para versões móveis. Mas aqui não faz sentido porque o nosso site é responsivo, então o site é o mesmo. Então também não vou ativar essa função. Ok? Isso aqui serve para a gente, novo conteúdo. Esse recurso permite que a gente elimine automaticamente o cache toda vez que eu publicar o conteúdo novo, ou seja, ele é um gatilho para que eu possa limpar o cache completo toda vez que eu fizer alguma atualização. Eu vou marcar porque é um recurso bem interessante para a gente, para que eu não tenha que manualmente lá limpar algum cache, ok? Outra questão aqui, ele sugere limpar o cache toda vez que uma página ou post for atualizado. Isso aqui é cache de arquivos. Também vou marcar, que é bem interessante, ok? Já agora que a gente vai chegar em alguns pontos de melhoria de fato, que são algumas funções de compressão. A gente tem aqui uma minimificação de HTML, que justamente ele vai remover aqueles espaços, aqueles componentes que a gente mencionou. Vou até mostrar para vocês o que significa isso. A gente está aqui vendo o site. Se eu dar um Ctrl U, meu navegador mostra o código-fonte do site, estão vendo? Então, aqui eu tenho espaços, eu tenho quebras de linha, espaços em branco, tudo isso aqui gera alguns bytes no meu arquivo que está sendo carregado. Então, o que esse plugin faz é justamente ele vai reduzir esses arquivos. A mesma coisa aqui para o CSS. Então ele também vai fazer isso com os arquivos de CSS. Ok, vou marcar. Combinar CSS e combinar JS, o que ele faz? É muito comum no código-fonte você carregar vários arquivos de CSS e vários arquivos de JavaScript. Isso é comum porque alguns plugins ou temas usam arquivos diferentes para coisas diferentes na hora de construir as funções do nosso site. E a gente pode juntar tudo num arquivo só. Isso vai reduzir o número de requisições que o site tem. Então, se a gente for olhar aqui o GTmetrix, a gente tem aqui algum ponto, ele menciona pra gente, ó, total de page requests, 21. Então aqui, ó, aqui eu tenho, aqui são 9 requests só de CSS. Se eu usar uma função de combinar CSS, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, eu falo tentar porque às vezes o plugin não consegue fazer isso com tudo, mas ele vai tentar reduzir a quantidade de CSS que são solicitados. Esse ponto aqui e o JavaScript é bem interessante se você consegue ter uma compatibilidade 100%. Então esses aqui em especial eu recomendo vocês ativem, mas façam testes. Façam um teste aqui extensivo no site. Porque dado que você está usando de plugin ou de tema, ele tende a quebrar, dar alguma incompatibilidade. Porque ele pode juntar arquivos que não faz sentido ser juntado. É uma coisa feita automatizada. Então tem que realmente olhar com cuidado. Eu vou ativar para a gente testar, ok? Bacana. Outro ponto aqui é o gzip. O que ele vai fazer? Ele vai comprimir os arquivos no servidor para transferir. O que isso quer dizer? Na hora que eu entregar isso para o meu navegador, ele vai estar carregando menos kbytes, menos megabytes. Então eu vou aqui ativar também. Perfeito.
Deu um ok, porque ele deu um alerta, porque eu preciso ter esse recurso ativado no servidor. Deixa eu até marcar novamente. Ó, ele está falando que esse servidor está usando um componente Nginx. Se você não tem certeza se seu servidor tem ou não isso, o plugin não vai quebrar. Simplesmente ele não vai funcionar se não tiver recurso ativado, ok? Então, se você tem dúvidas técnicas se isso funciona ou não no seu servidor, abra um suporte com o seu servidor para confirmar se você pode ou não usar uma compressão gzip. Esse é o termo, é a compressão gzip na hora de entregar as requisições. Outro ponto aqui é ativar aqui um cache navegador, ou seja, a gente vai forçar aqui os navegadores sempre salvar esses arquivos em cache. Então, o que isso quer dizer? Quando eu carrego uma vez minha página, vou carregar essa página novamente, eu carreguei aqui a logo, eu carreguei as imagens de fundo, eu carreguei vários scripts de arquivo CSS. Isso, se eu estiver informando para o meu navegador, guarde esses arquivos em cache, o que ele vai fazer? Na hora que eu navegar no site novamente, ele vai verificar. Eu já tenho esses arquivos em cache, eles ainda são válidos, porque o cache tem uma expiração. Eu posso definir, esse cache aqui vai expirar em 24 horas. Então, se meu cache é 24 horas, se eu já carreguei esse site hoje, eu já tenho esses arquivos no meu navegador salvos. Então, meu navegador vai somente baixar novamente. Se eu fazer isso aqui, eu vou garantir que meu navegador vai fazer isso. Ok? Isso faz com que você tenha um menor tempo de carga para visitante recorrente, como ele menciona aqui, mas também vai reduzir recursos de servidor. Ok? E outra função aqui é você remover os emojis, caso seja utilizado. Eu não vou marcar porque a gente não está utilizando. Então, se você usar emojis, aí você pode avaliar se vale a pena ou não desativar. Ok? Então eu vou aqui submeter. Perfeito. Com isso a gente está aqui com todas as opções ativadas. Eu vou aqui em cima, eu tenho aqui uma função do próprio plugin de cache que a gente ativou. Eu vou aqui clicar em Clear All Cache. Como eu fiz mudanças, eu quero que ele zere por completo. Ok, agora eu vou carregar o site novamente. Então a gente testou o plugin WP Fastest Cache. Depois de você instalar e testar todas as configurações que ele tem, conforme a gente explicou, faça novamente testes no seu site para verificar realmente o que faz diferença. Assim como aquela dica que eu dei nos plugins de ativar e desativar e testar novamente, é importante que você faça isso com o seu site, porque talvez alguma configuração pode causar até um prejuízo de performance, não um ganho, porque isso é muito variável de acordo com os detalhes técnicos que são carregados no seu site, ok? Agora vamos falar de um ponto que é o ponto mais crítico. Ele ficou por último na nossa aula, é o último tópico da aula, mas ele é o mais importante, porque geralmente são os erros mais básicos que são cometidos. E nesse caso, nesse site que a gente está testando, a gente cometeu esse erro justamente para a gente poder explicar e demonstrar para vocês o que está ocorrendo. Basicamente, as imagens são os maiores arquivos. Se a gente for pegar em porcentagem, geralmente toda página web tende a ter a maior porcentagem de arquivos sendo carregados em imagens. Então o que a gente precisa fazer? Como a gente mencionou lá no tópico de densidade de conteúdo, uma coisa é carregar as imagens nas dimensões corretas, que elas vão ser exibidas. Ou seja, eu não posso carregar uma imagem Full HD num bloquinho pequeno do meu blog ou de uma página do meu site. É bacana que eu carregue uma imagem bem menor e otimizada. Para que a gente possa otimizar uma imagem, a gente tem aqui duas dicas bem interessantes para vocês. Como que a gente pode comprimir. Mas antes da gente ir para a compressão, é bacana também a gente falar de formato de imagens. Quando a gente está falando de fotografias, ou seja, imagens com muitas cores, a gente sempre deve usar JPG. JPG é um formato de imagem que tem compressão com perdas, mas essas perdas são imperceptíveis. Se você não tiver as fotos originais para comparar a imagem sem compressão e com compressão, você não vai conseguir perceber diferença nenhuma. Então é bacana que a gente tenha
imagens JPG com compressão, para realmente carregar arquivos no meu site que sejam otimizados. E outro tipo de formato muito comum é o PNG. O PNG é um tipo de formato de arquivo de imagem que não tem compressão com perdas. Ele faz uma compressão sem perdas. Porém, ele não é eficiente para imagens com muitas cores, como fotografias. O PNG é usado somente para imagens que você tem que ter um fundo transparente, porque é um recurso que o JPG não tem, mas ele é usado mesmo para ilustrações, para logotipos, para imagens que são com poucas cores, geralmente até 64 cores, que são realmente desenhos, né, e não fotografias. Então essa questão do tipo de arquivo é essencial. A gente tem aqui duas sugestões de ferramentas que a gente pode usar para comprimir as imagens. Uma delas é o tinyjpg.com, que é um site gratuito que a gente pode usar para comprimir as imagens. A gente recomenda usar o tinyjpg ao invés de um plugin se o seu site tem poucas imagens, como é o caso do nosso site. Deixa eu até abrir aqui para vocês novamente. Vamos lá. No nosso site ele só tem aqui 3 imagens. Tem a logo, tem essa imagem de fundo do banner e depois tem essa outra imagem de fundo aqui. Se eu não tenho o objetivo de criar um site com muito conteúdo, com muitas imagens, não vai fazer sentido, como eu expliquei anteriormente na questão dos plugins, eu instalar um plugin que faça isso. Por quê? Eu vou estar onerando meu site, meu servidor com recursos que eu não vou utilizar. De qualquer forma, vou mostrar para vocês qual é o plugin, só para a gente entender como ele funciona. É o WP Smushed. Assim como o Cache, tem bastante plugins que fazem esse mesmo trabalho. Então o plugin é esse aqui. Vale a pena testar, quem for trabalhar com blog ou com muitas imagens, quem for assim, atualizar imagens com frequência, porque ele vai automatizar um pouco esse trabalho de compressão de imagens. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com imagens com otimização manual. O que eu recomendo para vocês foi o site tinyjpg.com. É um site bem simples e gratuito. Você arrasta suas imagens para cá. Ele permite você arrastar até 20 imagens com no máximo 5 MB cada uma. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui uma imagem de exemplo, só para vocês entenderem o que a gente tem hoje no site, né? Eu vou abrir aqui para editar nossa página novamente. Vou primeiro ver essa imagem de fundo que está aqui, ok? Essa imagem de fundo foi aplicada sem compressão nenhuma, é uma imagem enorme, um arquivo enorme. Então, eu vou vir aqui, essa imagem aqui, vou clicar para editar ela. A gente pode ver que essa imagem, ela tem, olha as dimensões, ela tem 4.952 pixels de largura por 5.304 de altura, ou seja, é uma imagem muito grande. Isso aqui é uma imagem mais que 4K, ou seja, é muito maior do que minha tela precisa. Então isso realmente onera muito aqui o nosso site. Essa imagem ela carrega 4 MB, ou seja, esse aqui é o grande vilão da nossa performance agora, do site. Como que eu posso otimizar? Fazendo duas coisas, comprimindo esse arquivo e reduzindo a escala dele, porque ele está muito grande. Se eu quiser somente reduzir a escala, eu posso fazer pelo próprio WordPress. Aqui eu tenho um recurso de editar a imagem. Vou clicar para editar a imagem. Vou colocar aqui uma escala de Full HD 1920 e aí ele coloca, 1920, que é a largura Full HD. Ele não deixa porque ele quer manter a proporção. Ok. Vamos manter assim, vai atender o que a gente precisa. Isso aqui é uma imagem Full HD porque eu estou usando aqui uma tela Full HD. Então eu quero que essa imagem mantenha essa largura, essa dimensão Full HD. E aqui eu vou clicar em escala. Então o próprio WordPress vai fazer essa escala pra gente. Salvei. Vou voltar aqui. Olha só que o arquivo caiu de 4 MB para 270 KB. Ok? Ou seja, reduzi muito esse tamanho de arquivo. E vou agora aqui definir essa imagem como imagem destacada. Ok?
Uma outra forma de fazer isso, aliás, essa imagem aqui ela está salva, mas ela não está tão otimizada assim. Então eu posso até jogar ela lá no... Vou pegar essa imagem já redimensionada. Como é que eu posso fazer isso? Vou vir aqui editar a imagem. Eu tenho aqui uma opção para... Perdão, volta. Aqui está o URL do arquivo, estão vendo? Então eu vou copiar o URL do arquivo. Eu vou abrir aqui para baixar essa imagem. Ó. Então a imagem carregou aqui para mim. Pode ver que é uma imagem bem grande e alta definição. Ela está com muitos detalhes aqui. Ou seja, eu não preciso dessa imagem carregando no meu site com essa qualidade. Então eu vou salvar esse arquivo. Ok. Estou baixando ele aqui. E vou arrastar ele aqui para o nosso TinyJPG para a gente otimizar ela. Então esse arquivo hoje ele tem mais ou menos 270 KB. Então eu vou arrastar ele para cá. Ó, aqui está o tamanho dele atual. Olha só o que o TinyJPG fez para a gente. Ele reduziu aqui quase 100 KB desse arquivo. Eu vou baixar esse arquivo. Ok, baixei aqui. Vou voltar aqui para o meu site. E vou publicar essa nova versão dele. Ó, eu tinha aqui só para comparar, o arquivo anterior era 270 KB, agora eu tenho um arquivo de 184 KB, ok? Vou definir aqui uma imagem. Vou atualizar minha página. Vamos ver aqui agora, vocês podem ver que a gente não vai perceber muita diferença de qualidade. A página está assim aberta já com um arquivo antigo. Vou atualizar a página. Pode ver que o arquivo carregou de novo. E pra gente é a mesma coisa, porque é otimização com perdas, mas são perdas imperceptíveis. Então aqui a gente reduziu praticamente o arquivo para 1/10 do que ele era, até menos que isso. E a gente vai ganhar muito em performance, com certeza. Então a gente pode aqui vir aqui no nosso GTmetrix, vou dar aqui um retest para ele avaliar novamente. A mesma coisa aqui no PageSpeed. Eu vou aqui analisar novamente. A gente não pode esquecer que tem mais uma imagem aqui embaixo. Então, se os resultados não forem satisfatórios, a gente tem que olhar essa imagem também. Na verdade, o ideal é olhar todas as imagens da página. Vamos ver aqui. Olha só que a nossa nota saltou de E para A. Ou seja, o nosso problema era somente imagens. Nesse caso aqui. Olha só que aqui nossa nota saltou de 62 no mobile para 85. Desktop foi para 97, ou seja, eu estou quase 100, estou quase no máximo que o Google oferece aqui. Era 92, aumentei bastante também. Mais expressivo foi no mobile. Bom, então depois de otimizar as imagens do site, a gente tem aqui um site com um resultado muito melhor, como vocês viram nos relatórios. Só vale enfatizar aqui, mais como referência para vocês, que uma imagem otimizada geralmente ela tem menos de 150 KB. Aquela imagem que a gente pegou em questão tinha um pouquinho mais, porque é uma imagem muito grande. Ela tem ali uma dimensão de Full HD, porque eu vou usar ela num banner. Mas geralmente quando você usa imagens menores, em blocos de produtos, vão ficar ali até abaixo de 100 KB. Esse é realmente o ideal, ok? Para a gente finalizar essa otimização de performance, eu comentei isso vários momentos ao longo dos recursos que a gente passou, mas é importante que a gente teste sempre a performance novamente, usando as mesmas ferramentas, o Google PageSpeed Insights e o GTmetrix. Adicionalmente, se você não chegou em resultados muito satisfatórios, porque assim, cada site é um caso, então tudo varia bastante, né? A gente vai deixar aqui na descrição um e-book com mais dicas para que você possa se aprofundar ainda mais nesse assunto. Ok? Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso curso. Forte abraço a todos e até a próxima.